Irmãos, hoje eu quero, mudando um pouquinho as minhas características, vou fazer uma mensagem temática hoje, falando esses 3 pontos: o que Cristo fez por nós, em nós, e o que Ele faz através de nós. É uma sequência que Ele vem nos lapidando. Eu estava tentando lembrar ali com a Cibele, algum dia alguém já me disse, eu não sei se eu errar aqui o metal, vocês me perdoem, que a prata, quando o artífice, quando ele percebe que a prata está no momento certo dela ser usada, é quando ele consegue ver a imagem dele no metal. Eu não sei se é a prata ou se é o ouro, vocês me perdoem se eu estiver errando aqui o metal, mas a purificação acontece no momento que ele consegue ver o seu reflexo no metal. E aí eu me lembrei o seguinte: será que as pessoas enxergam Jesus em nós? Será que durante o nosso dia a dia as pessoas conseguem enxergar o Evangelho? Será que as pessoas conseguem enxergar Cristo nas nossas vidas, no nosso dia a dia? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o que Cristo fez por nós, primeiramente. E o que Ele fez por nós? Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele nos libertou. O primeiro texto, eu vou usar alguns textos, bastante textos, mas o primeiro texto que eu vou usar é Gálatas, capítulo 1, versículo 3 e 4. Vou projetar aqui, mas gostaria que você que tem Bíblia, que você acompanhe na palavra de Deus esse texto. Gálatas, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim: graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Irmãos, o que significa graça e o que significa paz? Nós saudamos as pessoas graça e paz, não é isso? O que significa graça? O que significa paz? Primeiro, que graça significa ato de bondade não merecido. Ela refere-se a tudo que Deus nos deu em Cristo, sem que fizéssemos algo por merecer, e pior, sem condições de retribuir. É impressionante, isso é graça. Ele nos deu tudo isso em Cristo e nós não merecíamos absolutamente nada, e o pior que isso, nós não conseguimos retribuir o que Ele nos deu. Isso é graça, é a graça do Senhor. E o que é paz? Só falando, não há possibilidade de nós termos paz sem a graça do Senhor. A paz, ela é a sequência da graça. E o que é uma paz? Por que nós temos paz? A paz, ela se refere ao relacionamento que nós temos com Cristo, mediante a sua morte na cruz. Não é segredo, e a Bíblia nos fala isso claramente em diversos versículos, que nós nascemos inimigos de Deus. Que nós não nos fizemos inimigos. Não é no decorrer da nossa vida que nós pisamos na bola lá e passamos a ser inimigos. Não, nós nascemos inimigos de Deus. E por consequência, nós estávamos em inimizade. Por isso precisávamos que alguém desfizesse essa inimizade com Deus. E isso é a paz. A paz é justamente isso. Mediante a morte de Cristo, Ele restabeleceu a amizade que nós tínhamos com o Pai. Não é isso que nos diz Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa paz, ela não é possível ser conquistada pelo nosso braço. Essa paz foi conquistada por nós. Quem conquistou essa reconciliação
foi o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Se não fosse Cristo, nós continuaríamos inimigos de Deus. E, consequentemente, o nosso destino seria o inferno. Isso é muito sério. O fato de que nós recebemos a reconciliação, porque Cristo nos reconciliou, implica que nós já temos paz com Deus. E com esta paz restabelecida, nós temos acesso a Ele. Percebe que é uma sequência? Cristo restabeleceu a nossa paz, e com isso Ele abriu o caminho. Aquele caminho que antes tinha uma placa dizendo é proibida a entrada, hoje esse caminho está aberto. Nós temos acesso ao Pai diretamente por intermédio daquele que abriu o caminho, por intermédio daquele que restabeleceu a paz, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto que ele fala. E veja este versículo, o que nos ocasionou, o que nos outorgou a morte de Cristo na cruz. Presta atenção que diz assim, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. O que significa desarraigar? Desarraigar significa arrancar pela raiz. O Senhor nos arrancou pela raiz, o Senhor Jesus não deixou nada neste mundo. Nós não pertencemos, eu digo, aqueles que creem em Cristo Jesus, não pertencem mais a este mundo. Nós fomos arrancados deste mundo. Este mundo não nos atrai mais. As belezas, as benécias deste mundo, as concupiscências deste mundo, os prazeres deste mundo não nos atraem mais, porque nós somos desarraigados dele, nós somos arrancados pela raiz. E isso Jesus fez por nós, e não só nos arrancou, mas colocou uma marca em nós, chamada Espírito Santo. E diz o seguinte: estes são meus. Estes são meus. Ele nos selou com o Espírito Santo. Este é um dos pontos que o Senhor fez por nós. E por que ele precisou fazer isso? Alguém pode estar perguntando, por que Jesus precisou fazer isso? Porque o nosso estado, irmãos, era estado de mortos que andavam. A Bíblia nos fala isso em Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a situação do homem sem Cristo. Esta era a tua situação antes de você crer em Cristo. Esta era a minha situação antes de ser convertido a Cristo. E não adianta, todo homem nasce nesta situação, morto nos seus delitos e pecados, queira ele ou não queira ele. Esta é a situação de todo homem. O pecado, ele transformou vivos em mortos. A graça transforma mortos em vivos. A graça, ela inverte. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, se não fosse o Senhor nos dar vida, além da graça e da paz, vida é Ele que nos dá. Nós só temos vida porque Ele nos deu vida, porque nós, como o Marco falou aqui há pouco, nós não temos condições de gerar vida em nós mesmos. Essa vida é o Senhor que nos dá, uma vida santa, uma vida maravilhosa, uma vida na presença dEle. Mais uma ação de Deus por nós. Romanos capítulo 5, versículos de 8 a 9, diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmãos, nós sempre falamos assim e é bom repetir, Deus precisava provar alguma coisa para nós? Deus nunca precisou provar nada, mas Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores.
Então, o que significa isso? Significa que nem eu e nem você merecemos nada. Merecíamos nada. Não foi algo que você fez ou que eu fiz que provocou a morte de Cristo na cruz. Não, ele fez isso antes, quando nós ainda éramos pecadores, justamente para que eu e você não nos gloriássemos nas nossas obras, porque as nossas obras de justiça, elas não servem para absolutamente nada. E esta é a prova. A morte de Cristo por nós não encontra em nós nenhuma coisa boa. Pelo contrário, não tínhamos absolutamente nada a oferecer para Ele. Nada a oferecer. Você pode falar, nossa, mas eu vim aqui hoje, mas estou levando tanta bordoada, mas é bem isso mesmo, entendeu? É bem isso mesmo. O Evangelho ele precisa ser pregado de forma que confronte o homem. Hoje a gente percebe um Evangelho muito do oba-oba, muito do passar a mão na cabeça. Não, filho, o Evangelho é isso aí mesmo, entendeu? Se não fosse Cristo, você ia para o inferno. Entendeu? É simples assim. Os cristãos não se tornam merecedores. Olha só, esse eu vou ler. Os cristãos não se tornam merecedores da justiça de Deus por fazer boas obras. Não são as suas obras que te tornam merecedor da justiça de Deus. Nem tampouco são tidos como justos pela sua justiça. A nossa justiça não nos torna justo. Interessante isso, né? Mas são tidos como justos pela justiça de Cristo, que nos são imputadas por meio da fé. Então, nós não somos justos, nunca fomos. Nós somos justificados pela justiça de Cristo imputada em nós, porque o justo é Ele, não eu e nem você. Então, nós fomos justificados. Nós não nos auto-justificamos. Precisou vir uma justiça, a justiça do justo sobre nós. Por isso que hoje nós podemos dizer que nós fomos justificados. Nós fomos tornados justos, porque a justiça do justo veio sobre nós. Porque a minha justiça não serve para nada. E se Ele morreu por nós, naquele estado que estávamos, e hoje nós cremos nele, muito mais agora nós somos salvos da ira. Qual é a ira? A ira é o inferno, irmãos. A ira é o inferno. Se Ele morreu por nós e nós cremos em Cristo Jesus, muito mais agora nós somos salvos da ira. Não existe, irmãos, eu preciso falar isso, não existe uma gangorra espiritual. Hoje eu estou salvo, daqui meia hora eu não estou salvo. Se Cristo me reconciliou com o Pai e eu creio em Cristo, isso é definitivo. Eu não posso ficar nesse vai e vem. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo, depois da manhã eu estou salvo. Não existe essa gangorra espiritual. Eu fui salvo por Cristo. E eu estou salvo. E eu serei salvo. Porque é Cristo que me salvou. Não foi a minha força, não foi a tua obra. Foi a salvação que veio dele. E se veio dele, ela é eterna. Não existe, aqueles que creem verdadeiramente em Cristo, aqueles que nasceram de novo, aqueles que reconheceram a tua incompetência espiritual, aqueles que reconheceu que é pecador, que se lançou diante do Senhor, reconheceu o teu pecado, não existe essa questão de hoje eu estou e amanhã estou. E por que eu posso dizer isso? Porque quem apaziguou a ira de Deus foi Ele. Foi Cristo que apazigou a ira de Deus e apazigou de uma forma eterna, para sempre. Ele fez isso. E como é que eu posso dizer que Ele fez isso? Eu olho para Isaías 53, 4 e 5, aonde ele fala justamente isso. Ele diz assim, certamente, ou seja, sem dúvida, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele, Cristo, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Que texto maravilhoso! Que texto maravilhoso! Se eu acreditasse que arrepio era obra do Espírito, eu vou dizer que o Espírito, porque arrepia quando você lê um negócio desse, entendeu? É maravilhoso você ler, porque pelas suas iniquidades, ele foi moído pelas nossas iniquidades, não pelas dele, mas pela sua aqui, para quem eu estou apontando o dedo mesmo, e não pelas dele, porque ele não tinha pecado. Ele foi moído pelo meu pecado, pelo seu pecado. E pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Irmãos, isso é maravilhoso. Cristo sofreu de forma substitutiva. Sabe para quê? Para eliminar a consequência do pecado. Eu não estou falando de consequência do pecado que você errou, tal. Eu estou falando da consequência última, máxima do pecado. Qual é a consequência e última instância do pecado? É o inferno. Ele eliminou essa possibilidade para aqueles que creem nele. Ele eliminou. Se você crê em Cristo como teu Senhor e Salvador, minha irmã, meu irmão, você já o recebeu, você já se lançou diante dele, você já se reconheceu pecador. Uma coisa interessante que eu quero falar desse texto aqui, que esse texto, ele não está falando de saúde perfeita. Esse texto aqui não diz o seguinte: espera um pouquinho, então eu não posso ter dor de cabeça, posso ter dor no joelho, eu não posso ter dor no dente. Não é nada disso que ele está dizendo, ele não está falando de saúde física aqui. Porque às vezes as pessoas pegam esse texto e dizem, você está doente, é porque você não tem fé, porque Isaías 53 diz que fomos sarados pelas suas... Não é nada disso que ele está falando, não é de saúde perfeita que ele está falando, tá? Uma outra ação dele, 1 Pedro 2... Primeira carta de 1 Pedro 2, 24, diz assim, carregando ele mesmo sobre o seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Cristo, irmãos, é mais do que um exemplo. As pessoas dizem, Cristo é um exemplo. Cristo é muito mais que um exemplo. Que Cristo carregou sobre ele os nossos pecados. Ele sofreu a maldição do pecado. Ele se fez maldito por nós. Aceitou o castigo que os nossos pecados mereciam e forneceu o perdão e a liberdade da servidão do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Presta atenção. Antes nós estávamos mortos nos nossos pecados. Agora nós estamos mortos para o pecado. Antes nós vivíamos na dependência dele, agora nós estamos libertos dele. Eu não coloquei aqui, mas um texto que a gente cita aqui sempre, Romanos 6,6, diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. O pecado era o nosso Senhor, agora ele não é mais. Nós éramos escravos do pecado, agora nós não somos mais. Nós estávamos mortos nos pecados, agora nós estamos mortos para o pecado. E quem fez isso, querido? A graça do Senhor nas nossas vidas. Uma segunda, que é o que ele fez em nós, ou está fazendo. Quanto mais a minha mente estiver submissa a Deus, quanto mais eu estiver conectado, quanto mais eu estiver me relacionando ou relacionado com Deus, mais eu vou entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele na minha vida. Quanto mais eu estiver chegado a ele é uma palavra, mas quanto mais eu estiver submisso à vontade dele, mais eu vou entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele na minha vida. Segunda carta aos Coríntios 3,18 fala assim: antes disso, o que o Senhor quer fazer em nós? O que ele está fazendo em nós? Ele está nos transformando de glória em glória. O que significa isso? Ele está forjando o caráter de Cristo em nós. Ele está nos moldando, ele está tirando tudo que não
presta e Ele está nos levando a uma vida santa diante dEle. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Irmãos, a transformação do homem na imagem de Cristo somente é realizada quando é nos desvendado, quando é arrancado o véu. Essa passagem, tirado o véu, é aquela passagem que ele está buscando quando Moisés desce do monte, que ele vai falar com o Senhor, que dá as tábuas da lei, lá no livro de Êxodo, e o rosto dele brilhava tanto que ele colocou um véu. O povo que saiu do Egito, os judeus, olhavam para ele, e ele tinha que colocar um véu. E aí Paulo vem dizendo o seguinte, que até hoje, quando eles leem o Velho Testamento, parece que tem um véu sobre o coração deles. Irmãos, nós precisamos arrancar esse véu. O Senhor quer arrancar esse véu do nosso coração para que a gente compreenda o Evangelho. E nós somos transformados de glória em glória quando o Senhor arranca essa limitação, Ele arranca esse véu, Ele arranca essa ignorância espiritual do homem, e nós passamos a entender, a ser transformado de glória em glória. Depois que nós falando teologicamente, depois que nós reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa dependência, depois que o nosso coração de pedra é trocado por um coração de carne, depois que nós nascemos de novo, aí o Senhor começa a transformar, a mudar-nos de glória em glória. Primeiro é o que Ele faz por nós, agora é o que Ele está fazendo em nós. E esse processo não é outro, senão um processo de santificação, processo de mudança, um processo onde Ele vai tirando de nós as coisas que ainda nós buscamos lá do nosso velho homem. Ele vai tirando e vai colocando num caminho correto. E como que se dá isso? Isso se dá contemplando a glória do Senhor. Morte, vida, morte, ressurreição e pessoa de Cristo. E qual é o agente? Quem que age? Quem que faz isso em nós? Não é outra pessoa senão o Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso em nós. É Ele que nos molda, é Ele que nos transforma de glória em glória, é Ele que arranca de nós todos os nossos desejos carnais e nos leva a uma adoração ao Senhor. E a transformação do homem não se dá só por coisas boas. Tem um texto que ele é bastante interessante, ele se enquadra naquela relação de Filipenses 4,13, que é Romanos 8,28, que diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Irmãos, eu já ouvi tanta coisa desse versículo, que esse bem aqui, ele é considerado como boas coisas. Sabemos que todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não é verdade. Esse bem aqui não é bem-estar. Esse bem aqui são todas as coisas que o Senhor quer fazer para nos moldar. Esse bem aqui são todas as coisas que o Senhor usa para nos moldar, para nos colocar. Você quer ver uma coisa? O mesmo que escreveu Romanos 8,28, escreveu a segunda carta aos Coríntios 11, 24 a 28, que eu vou colocar aqui, ó. Diz assim, ó: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, em noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há
o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. A mesma pessoa que escreveu Romanos 8, 28, escreveu isso aqui. Será que essas coisas aqui foram importantes para Deus moldar o caráter de Paulo? Foi. Esse homem, ele era um perseguidor da igreja, ele era um assassino. A mesma pessoa que escreveu Romanos 8, 28, escreveu 1 Coríntios 11, 24, escreveu Filipenses 4, de 10 a 13, que diz assim, ó, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Agora vem. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente só lembra do 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Só que para falar o 13 tem que falar o 10, tem que falar o 11, tem que falar o 12. Para eu chegar no 13, eu preciso passar pelo 10. Eu preciso falar assim, ó, em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Será que isso daqui molda o caráter do cristão? Será que Deus usa essas circunstâncias para nos mostrar que Ele está no controle? Ou nós ainda ficamos que somente as coisas boas vêm de Deus? Não, o Senhor está no controle de todas as coisas. Às vezes uma enfermidade que o Senhor coloca e lá na frente Ele vai. Às vezes uma maledicência que faz alguém cancelar um evento, aí vai pregar a palavra numa caçada e pessoas recebem a Cristo como Senhor. Nós não sabemos. Então, irmãos, o Senhor nos molda de glória em glória. Ele usa todas as formas, tudo que Ele tem, ou seja, o que Ele quiser usar para nos colocar no caminho dEle. E há uma promessa para os filhos de Deus que esperam nele. Colossenses capítulo 3, versículo 4, diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Isso é uma transformação de glória em glória. Nós experimentamos, irmãos, uma parcela da vida eterna neste mundo, mas isso vai se concretizar quando Cristo voltar. Enquanto isso, nós estamos passando por um processo de transformação. E a terceira é o que Ele faz através de nós. Primeiro, nós precisamos entender o que Ele fez por nós. Segundo, nós precisamos entender o que Ele fez em nós. E agora nós precisamos entender o que Ele quer fazer através de nós. O que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. E quanto mais nós experimentamos a morte com Ele, mais conhecemos sua vida em nós e tanto mais experimentamos paz e alegria. Quanto mais experimentamos a morte com Ele, mais conhecemos sua vida em nós e tanto mais experimentamos paz e alegria. A sua vida transbordará através de nós para as almas perdidas, levando o evangelho a quem ainda não o conhece. Isso o Senhor quer fazer através de nós. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, é conhecido como a grande comissão. E ali o Senhor já começa a mostrar o que é que Ele espera de mim e de você. Diz assim, ó, Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação do século. A primeira coisa que o Senhor quer fazer através de nós é que proclamemos o Evangelho em todas as nações, em todos os lugares. Se não dá para ir para a Índia, podemos começar aqui em Londrina, no nosso trabalho, no trânsito, na escola, jogando futebol, nos clubes, aonde quer que estejamos, nós podemos proclamar o Evangelho. Ser pregador de Cristo. Eu volto àquela pergunta da prata. Será que as pessoas estão vendo Jesus em nós? Será que quando alguém começa a falar do Evangelho, eu dou sequência à conversa ou eu mudo de assunto porque me falta argumento para falar de Cristo Jesus? Irmãos, nós somos salvos do inferno e nós precisamos falar de Cristo Jesus porque tem muita gente indo para o inferno, inclusive famílias de vocês. E famílias minhas também. Então, isso é o nosso trabalho. Além disso, o Senhor manda que sejamos neste mundo sal e luz. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Não é para que vejam as tuas obras e te glorifique, não. Olha para mim, olha como é que eu fiz, olha como é que eu sou bonzinho, dá uma olhada como é que eu sou crente, olha as minhas obras. Não, é para glorificar o Pai que está nos céus. A glória é para Ele. Eu já falei isso aqui, acho que no grupo eu vou falar. Qual a diferença entre obras de justiça e boas obras? É simples, para quem que vai a glória? Se a glória for para você, é obras de justiça. Se a glória for para o Pai, é boas obras. E as boas obras, elas seguem aquele que crê. Se você olhar lá Efésios 2:10, você vai ver que o crente, o cristão, ele pratica boas obras, mas essas obras ele pratica para glorificar o Deus Pai. É o que está dizendo aqui em Mateus 5. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, a honra vai para o Pai, a glória vai para o Pai, e nunca para o homem. E o Senhor, 3 ações que o Senhor quer fazer através de nós, neste texto. Primeiro, dar sabor a este mundo, temperar, dar sabor, seu equilíbrio, ter a mensagem, a pregação do Evangelho. Segundo, brilhar neste mundo. Paulo escreve aos Filipenses dizendo que nos adverte a resplandecermos como luzeiros neste mundo perverso. Ou seja, sermos luz diante de uma escuridão que se apresenta diante de nós. Sermos a diferença aonde nós estivermos. É isso que o Senhor quer fazer através de nós. Ele quer brilhar através dos seus. Quer brilhar através dos seus. Eu acho interessante que quando Paulo chega em Atenas, eu estava lendo esses dias um livro chamado Fator Melquisedeque. Quando Paulo chega em Atenas, tinha tanto ídolo, tanto Deus em Atenas, que alguém diz o seguinte: é mais fácil encontrar um Deus do que um homem nessa cidade. Tanto que tinha. E Paulo chega ali e ele percorre todos aqueles altares, e ele se depara diante de um altar que diz assim: ao Deus desconhecido. E ele chega e diz: a partir desse daqui, esquece tudo, eu quero vos falar desse Deus desconhecido. E ali ele prega o Evangelho e muitas pessoas recebem a Cristo através daquela mensagem.
Eu digo para você o seguinte, hoje eu estou meio bravo, hoje, vocês perceberam que eu estou meio bravo hoje? Sabe, irmãos, no dia a dia, como que está a nossa fala, sabe, a nossa conversa? Como é que está a nossa conversa diante dos homens? As pessoas sabem que eu sou crente? As pessoas sabem que eu sou cristão? A minha fala me denuncia? Eu lembro aqui que é outro contexto, mas quando Pedro estava ali e Jesus estava sendo julgado, aquela porteira falou assim, você é um deles, porque você fala igual a eles. A nossa fala nos denuncia de forma positiva que eu sou um cristão? Será? Será que o Senhor está fazendo através de nós isso? Ou nós não estamos deixando o Espírito trabalhar nas nossas vidas? Sal. Para que serve o sal? Serve para dar sabor, obviamente. Só que quando ele não dá mais sabor, filho, pode jogar fora. Não serve para mais nada. E a luz? Hoje é interessante que naquela época era... Cadê o irmão Isaías? Irmão Isaías, lamparina, né, irmão Isaías? A gente usava lamparina, né? Lamparina, você pegava uma lamparina, colocava em cima da mesa para clarear. Hoje não tem mais lamparina, não tem mais lampião. Hoje tem a luz elétrica. Mas olha, a luz está no alto. Se essas luzes estivessem embaixo, estaria clareando. Essa luz está no alto, que é para clarear, iluminar toda a casa. E da mesma forma, a luz de Cristo em nós brilha. Ela brilha aonde ela der. O Senhor está brilhando através de nós. Nós somos a luz de Cristo neste mundo escuro, tenebroso, perverso. Porque aonde a luz chega, as trevas saem. Percebe? O Senhor quer fazer isso através de nós. E mais um versículo, Romanos 15, 18. Paulo diz assim, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Paulo não quis de maneira nenhuma expor a sua inteligência, mas ele se manteve naquilo que o Senhor quis fazer através dele. Olha que coisa interessante. Daquelas que Cristo fez. Isso é o detalhe. Foi Cristo que fez através de Paulo. Não foi a força, a sabedoria, a inteligência de Paulo que fez. Foi Cristo que fez. Paulo se colocou nas mãos do Senhor. E é da mesma forma que Ele quer nos usar hoje, é nos colocarmos na brecha, na vontade do Senhor e deixar Cristo fazer. Porque se eu fizer, se você fizer pela sua força, não vai sair nada bem feito, vai sair torto. Mas é Cristo que faz através de nós. Ele preferiu se colocar no caminho do Senhor, na direção do Senhor. E aqui agora o último texto, Atos 1, de 6 a 8. Que diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor faz isso através de nós. Aonde? Testemunhar de Cristo. Aonde? Em todos os lugares. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Londrina, Paraná, Brasil, mundo afora. Aonde quer que tenhamos a oportunidade, pregar o Evangelho. Paulo fala isso para Timóteo. Timóteo, não perca a oportunidade, prega o Evangelho. Toda vez que você tiver uma oportunidade, prega o Evangelho. Não perca a oportunidade, porque a gente não sabe quem o Senhor está colocando ao nosso lado para ouvir da verdade dele. A preocupação dos apóstolos era uma e a de Jesus era outra. Eles queriam restauração de Israel. Jesus estava preocupado com a restauração deles. Eles queriam ali
ficar em Jerusalém. Jesus diz assim, vai para o mundo todo e prega o evangelho. Irmãos, eu quero só fazer algumas aplicações. O que nós podemos aprender a respeito disso que nós falamos nessa noite? Que há uma sequência que o Senhor fez por nós, o Senhor faz em nós e o Senhor faz através de nós. Nós precisamos entender que quando eu falo em salvação, eu não olho para frente. Salvação eu olho para trás. Já foi feito na cruz do Calvário. Ele já nos salvou. Ele já morreu na cruz. A Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Nós precisamos entender que o que Cristo fez por nós, Ele nos libertou, Ele nos salvou, Ele morreu por nós. E não somente isso, nós morremos com Ele e nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Quando Cristo morreu, nós fomos incluídos na morte com Ele. Nós acabamos de falar aqui em Romanos 6,6, que o nosso velho homem foi incluído no corpo de Cristo. E quando Ele foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados com Ele para uma nova vida. Não aquela vida perdida, aquela vida passada, uma nova vida. E hoje, por que eu posso dizer Pai querido, e mais intimamente, Abba Pai, porque o Senhor Jesus Cristo conquistou isso por nós. Ele fez isso, Ele nos salvou. E como Ele nos salvou, Ele nos transforma de glória em glória. E agora Ele quer nos usar. Ele quer fazer através de nós. E aí eu digo para vocês, para terminar, nós estamos sendo usados pelo Senhor, nós estamos proclamando. Você pode dizer assim, mas você está sendo repetitivo. Eu estou mesmo. Nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos, melhor que isso, nós estamos vivendo o Evangelho, nós estamos sendo cristãos. Cristo é a minha vida, Cristo é a sua vida. Amém, E nós estamos falando para as pessoas deste amor, dessa salvação. Irmãos, é muito sério isso. Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação fora de Cristo. E compete a nós anunciarmos a Cristo. Se você está aqui hoje, foi porque um dia alguém falou do Evangelho para você. Alguém olhou para você, punch, e falou assim, seu perdido, eu tenho uma notícia para você. E ele falou de Cristo para você, e o Espírito Santo converteu o teu coração. Falou para mim, há 25 anos, alguém pregou o Evangelho. Para mim há 25, para vocês eu não sei. Mas um dia alguém pregou. Então esta é a aplicação que eu quero deixar para vocês hoje. Irmãos queridos, não percam as oportunidades. Falem de Cristo, não se envergonhem de Cristo, porque Ele não se envergonhou de morrer na cruz por você e por mim. Amém?